seu lado auxílio divino, e chorando sua cruz tão pesada, à beira da estrada lamenta o destino. O Senhor tem provado seu povo, e é vitorioso quem leva sua cruz. Se não tens esperança de vida, procura guarida nos pés de Jesus. Chora aos pés de Jesus, porque Ele enxuga teus olhos também. Confia somente, espera no amanhecer, tua vitória vem. Chora aos pés de Jesus, derrama em prantos o teu coração. E quando o Senhor responder, saberás que o crente não chora em vão. Quantas vezes a noite sombria não traz alegria e tudo é tristeza, e o crente de rosto em terra, gemendo e chorando, não perde a certeza de que Deus não despreza o seu povo. Na água e no fogo Ele estende sua mão. Quando tudo parece perdido, para o seu problema Deus dá solução. Chora aos pés de Jesus, porque Ele enxuga teus olhos também. Confia somente, espera no amanhecer, tua vitória vem. Chora aos pés de Jesus, derrama em prantos o teu coração. E quando o Senhor responder, saberás que o crente não chora em vão. E quando o Senhor responder, saberás que o crente não chora em vão. A paz do Senhor Jesus seja com todos os meus irmãos e com todos aqueles que nos dá o rico privilégio de compartilharmos nessa noite da palavra de Deus e ficarmos por alguns momentos meditando nessa preciosidade que é a sua palavra. E nessa noite eu escolhi para nossa meditação trecho aqui do Evangelho de Marcos, né? João Marcos, fez parte da equipe de Paulo, sobrinho de Barnabé, né? Tornou-se um evangelista, liderado pelo apóstolo, era considerado por Pedro como um filho, tanto carinho que Pedro tinha por ele. O Evangelho de Marcos foi escrito em Roma, né, lá na companhia de Pedro, no decorrer dos anos 60, por aí. Ele escreveu para os romanos. Provavelmente o apóstolo Pedro foi o principal assessor ou a principal fonte de informações para Marcos. E a gente às vezes pergunta qual era o propósito de Marcos escrever um evangelho. Ele escreveu com o objetivo de evangelizar os romanos, mostrando-lhes que Jesus é o Filho de Deus e se fez homem para resgatar os pecadores. O versículo chave de Marcos é este: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, Marcos 10:45
é o versículo que a gente se centraliza nele pelo objetivo do seu evangelho. O tema do evangelho de Marcos é Jesus Cristo, o servo sofredor, que foi enviado por Deus para morrer pelos pecadores. E quando se escreve alguma coisa, se tem o objetivo que as pessoas que queiram ler aquela mensagem que você escreveu é importante. E Marcos é o mais curto dos evangelhos, com 16 capítulos, 661 versículos. Mateus tem 28 capítulos, tá? E Mateus tem 1068 versículos. Lucas tem 24 capítulos, mas Lucas tem 1147 versículos. Eles não registram nada acerca da genealogia ou do nascimento de Jesus. Marcos já entra diretamente apresentando Jesus como Filho de Deus, e a sua ênfase da sua mensagem é na ação de Jesus, e a sua palavra predileta é imediatamente. Então a gente vê muitas vezes essa expressão imediatamente no Evangelho de Marcos, né? Ele utilizava isso utilizou isso mais de 40 vezes. Esse é um texto para a nossa época, é um texto que nós vamos meditar nele e ter a certeza de que vamos aprender muita coisa. Então eu queria ler com você nesta noite, Marcos capítulo 1, eu quero ler do verso 1 até o verso de número 13. Embora seja muito salutar, se você puder, você ler todo este capítulo, mas não ler como leitura, mas ler como uma informação, como algo que venha trazer muito conhecimento para você. Diz assim: no princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Note que ele já começa com essa afirmação. Como está escrito nos profetas: eis que eu envio meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judeia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. João andava vestido de peles de camelo e com um cinto de couro em redor do seu lombo, e comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar as correias das suas sandálias. Eu, em verdade, vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naquele dia que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão, e logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias,
tentado por Satanás, e vivia entre as férias, e os anjos o serviram. Marcos é muito objetivo, né? E ele traz aqui para nós um evangelho que vem nos relatar que a sua mensagem, o foco principal da sua mensagem, se concentra nos milagres de Jesus. E ele começa o seu evangelho contando parábolas daquilo que Jesus faz e também da obra salvadora de Jesus. Ele quer que os seus leitores entendam duas coisas: que Jesus é o Filho de Deus. Primeira coisa que ele se preocupa é esta: apresentar Jesus como Filho de Deus e apresentar Jesus, que é o Filho do homem, o servo sofredor. Ele apresenta tanto a divindade como a humanidade de Jesus. Então ele não se preocupa muito em trazer a fonte do nascimento, da genealogia, da árvore genealógica de Jesus, da herança monarca do rei Davi, mas ele vai apresentar um homem que veio com a tarefa de ser o salvador de homens, aquele que iria oferecer um propósito de mudança. E ele é um convite a se aprender ao discipulado. Marcos revela que o cristão é alguém que se torna um discípulo de Jesus. E ele faz questão de apresentar isso. É o desafio de seguir a Jesus, mesmo que isso implique em sofrimento e em morte. Ser cristão é pagar o preço de ser um discípulo de Cristo. Assim, este evangelho tem um valor marcante para os nossos dias, quando as pessoas querem um cristianismo sem cruz. E Marcos vem trazer um cristianismo, mas é um cristianismo que a cruz tem que ser atuante, não só para o Salvador, não só para aquele que vai morrer, mas para aqueles que vão seguir esse homem que vem trazer esse evangelho. E ele coloca-se no princípio do evangelho de Jesus Cristo. Ele diz: no princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Trata-se de uma frase que intitula a obra. Ele declara 3 verdades importantes aqui nesse primeiro versículo: que o evangelho é uma boa notícia que traz salvação para os pecadores perdidos. Olha que notícia boa! O pecador estava sem esperança e agora aparece Jesus para ser esse indicador de salvação. A segunda coisa é que o conteúdo do evangelho de Jesus Cristo, a boa notícia, é o próprio Jesus, o Salvador. Então, quem é que está anunciando? Quem está anunciando é o próprio Salvador, é aquele que vai oferecer a oportunidade do homem ter uma reconciliação com Deus, um reencontro com Deus. Esse homem, ele receber a oportunidade sem nenhum tipo de trabalho ou sacrifício da sua parte, mas pela graça e pela misericórdia de Deus, ele vai receber através de Jesus o direito de entrar na presença de Deus sem fazer
todo aquele ritual cerimonial da lei, dos sacrifícios, das oferendas, não. Ele agora vai ter a oportunidade de entrar por um caminho diferente oferecido por Jesus. E a terceira coisa que Marcos nos mostra aqui, nesse primeiro versículo, é a origem do Evangelho. Ela é divina. Ele é o Evangelho de Deus, do reino de Deus. Então Marcos está nos oferecendo uma coisa de Deus, não é uma coisa que vem para satisfazer momentaneamente a necessidade do povo, mas é algo para satisfazer eternamente a necessidade do povo de ter uma relação, um relacionamento com Deus. E Marcos inicia sua narrativa apresentando 3 testemunhos acerca de Jesus, e isso é importante. A primeira coisa que ele faz é apresentar o testemunho de João Batista, que dá 4 informações a respeito do ministério de João. Ele diz que esse ministério foi profetizado no Antigo Testamento por Isaías e por Malaquias. E também Malaquias falou a respeito desse que era enviado para vir endireitar os caminhos do Senhor. O segundo consiste na pregação da mensagem do arrependimento, que João viria pregando a mensagem do arrependimento para o perdão dos pecados. A terceira informação que ele dá foi muito frutífera e atraiu multidões, porque essa informação atraiu pessoas para o batismo de João, para irem, para correrem e para migrarem para onde João estava batizando. E a quarta foi muito, mas muito importante. Preparava o ministério de Jesus Cristo. Então ele traz esta informação a respeito do testemunho de João, e isso vai acontecer, esse encontro vai aparecer, e chegará o momento que João pessoalmente apresentará Cristo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas também Marcos se preocupou a respeito do apoio que Jesus teria como Filho do Homem durante o seu ministério. E após falar acerca do ministério de João Batista, Marcos relata o batismo de Jesus. E é aí que trata-se das primeiras aparições públicas de Jesus. Que Jesus vem publicamente de Nazaré para Galileia, porque Jesus foi batizado. Se o batismo de João era sinal de arrependimento de pecado, primeiro, ele honrou, e isso é importante, reconheceu o ministério e o batismo de João como sendo uma realidade para o pecador, e ele, para dar apoio e honrar que o que João estava fazendo era importante. Acima de tudo, tem uma segunda posição de Jesus que às vezes é importante nós notarmos, é a humildade. Ele humilhou-se, mesmo sem ser pecador. Ele se fez pecador em nosso lugar, para que pudéssemos ser santificados por ele. Então o que ele fez foi para mostrar para nós que ele não necessitava de arrepender-se, porque ele era Deus, mas para que nós soubéssemos que ele honrava, que ele respeitava aquilo que João estava fazendo. Ele vai lá e assume esta posição. Terceiro, ele recebeu o testemunho do Pai e do Espírito Santo, autenticando a sua natureza divina e a sua missão salvadora humana, porque durante o batismo, a voz que se ouve
é a voz de Deus dizendo: este é meu filho amado em quem me compraz. E disse que foram vistos os céus abertos e o Espírito Santo descendo em forma corpórea de pomba e pousando sobre sua cabeça. Então ali estava o testemunho do Pai, do Espírito sobre o Filho. Então Jesus tem essa autenticação. E a terceira coisa que nós vamos, aliás, a quarta coisa que nós vamos notar aqui a respeito de Jesus, está aqui no versículo 12 e 3, e logo foi impelido para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre a cera, e os anjos o serviam. Então, é importante, irmão, entender uma coisa, que após o batismo de Jesus, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás, qual era o propósito da tentação de Cristo? Ele foi tentado como preparação para ser nosso sumo sacerdote, nosso intercessor, para demonstrar que ele mesmo sendo tentado, ele não pecou, e para nos ensinar como nos desensilar, para combater espiritualmente as investidas de Satanás, com jejum e oração e a palavra. É isso que diz lá em Efésios capítulo 6, verso 10 ao verso 20, quando manda nós estamos preparados com toda a armadura de Deus, porque aí Jesus estava preparado, estava com as armaduras de Deus, a presença do Pai e a presença do Espírito Santo. Ele foi tentado para que toda criatura nos céus ou na terra soubessem que Jesus é o conquistador. Se o primeiro Adão caiu quando foi tentado, trazendo morte, o segundo Adão venceu a tentação e trouxe vida. Meus irmãos, você que está passando por um momento de dificuldade, às vezes até momento de tentação, saiba que a lição aqui revelada por Marcos é uma lição que vai nos mostrar a oportunidade que nós temos na vida, aleluia, de sermos preparados por Deus para vencermos as investidas de Satanás. Ele foi tentado para ensinar-nos, para nos ensinar. E nós, quando passamos por tentações, nós passamos para ensinar outras pessoas. Quando nós passamos por prova, é para nós adquirirmos conhecimento e experiência, né? Para que nós saibamos que toda criatura é tentada. Até os anjos foram tentados, e eles, alguma boa parte deles, diz que a terça parte cedeu à tentação e acompanhou a investida de Satanás. Então, quando você passar por luta e por provação, você tem que entender que existe ali um critério de Deus para que você, através da utilização do poder do Espírito Santo e da presença de Deus na tua vida, você possa ser um vencedor, você resistir às investidas de Satanás, porque após você passar pela tentação, há um consolo, há um conforto, e esse conforto é vindo do céu. Para Jesus vieram os anjos, e para você vem o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, para te consolar pela tua vitória na batalha, por você ter dado crédito à palavra de Deus. Mas é isso que Marcos ensina. O evangelho que Jesus viveu e pregou, ele tinha 4 aspectos importantes, e tem 4 aspectos importantes para nós entender. Mas, meus irmãos,
Como já em outras vezes a gente tem falado, não só a mim, mas aos outros irmãos que fazem pregação através desses canais, tem dito que é necessário haver uma preparação para nós podermos utilizar aquela ferramenta que Deus nos concede. Então, a natureza do evangelho que Jesus pregou, ela é o evangelho da pregação e do discipulado. O discipulado é o aprendizado. Após a prisão de João Batista, Jesus iniciou o seu próprio ministério, pregando o evangelho. Pregação do evangelho foi feita por Jesus e ordenada aos seus discípulos. Mas o que ele pregava, o que é que Jesus pregava? Jesus pregava o evangelho de Deus, porque vem de Deus e nos conduz a Deus. Então ele veio pregar um evangelho para dizer, olha, eu estou abrindo uma porta para você retornar à presença de Deus, para você ter aquele mesmo contato que Adão teve com Deus lá no Jardim do Éden. Então eu vim para lhe proporcionar esse retorno, para te oferecer esta oportunidade para você poder entender, né, que ele que veio de Deus, ele veio trazer para você algumas coisas que Marcos destaca aqui, que é o tempo certo ou conveniente de pregar. Então, o evangelho, irmão, não é para sair atabalhoadamente pregando ele, mas há toda uma preparação para a pregação. Houve a preparação de João Batista, o convite ao arrependimento. Então, primeiro, nós temos que pregar às pessoas, ensinar às pessoas que nós todos somos pecadores e que precisamos de um Salvador. Então, é esta questão que nós devemos achar o momento conveniente para anunciarmos o evangelho à pessoa e dizer que é o evangelho do reino ou do domínio espiritual de Deus na vida das pessoas, que o que estamos anunciando é um momento para que Deus possa ter a oportunidade de viver na vida da criatura que Ele criou. E o terceiro aspecto é que o evangelho que exige arrependimento. Porque se não houver arrependimento de pecado e fé exclusiva em Jesus, então a pregação que você vai fazer, que você pretende fazer, ela precisa ter um terreno preparado para você anunciar a isso. Aleluia, louvado seja Deus. E o complemento essencial da pregação é o discipulado, que ele ensina nos primeiros versículos e depois, quando ele vai terminando o seu evangelho, Marcos fala lá que ele manda ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, essas coisas Jesus ensinou para que nós pudéssemos entender que o discipulado é alguém para ser discípulo, precisa ser chamado. Que a pessoa não é discípulo por vontade própria. Nós não aprendemos a viver o discipulado sem nós passarmos pela experiência de sermos discípulos. Ou seja, nós não podemos anunciar a salvação se não somos salvos. Primeiro precisamos ter certeza da vida eterna, para depois então nós anunciarmos a vida eterna. Precisa a pessoa que é evangelizada e que se aceita como discípulo é alguém que precisa abandonar tudo o que impede de atender o chamado de Jesus.
Não adianta querer ser discípulo e andar com um pé no lugar e outro pé em outro lugar, não. Você precisa ser discípulo de Jesus Cristo para ter o chamado dele. O discípulo é alguém disposto, isso é importante. Aleluia. É alguém que deve estar disposto a sofrer a transformação. Não é fácil transformar uma pessoa. A transformação realizada por Jesus, ela traz marcas profundas, porque vai nos fazer abandonarmos algumas coisas que nós temos muito apreço por elas, nós temos muito amor por ela, nós somos muito apegados a ela, mas para servir a Deus nós precisamos nos apegar de tudo que nos prende aqui neste mundo. Nós não podemos ser discípulo verdadeiro de Jesus, amando o mundo e o que no mundo há. Nós precisamos viver no mundo, mas não sermos criatura do mundo. E ele teve esta preocupação quando fez a oração sacerdotal, pedindo ao Pai que não os tirasse do mundo, mas livrasse do mal. O mal não é só aquilo que acontece de mal com a nossa pessoa. Não, é o mal das coisas do mundo que nós adquirimos, que nós queremos viver com ela, que nós queremos andar com ela, que nós queremos ser parceiro com ela, nós queremos imitá-la, nós nos conformamos com as coisas erradas do mundo e às vezes trazemos elas para a nossa vida, e trazendo para a nossa vida, nós queremos levar para dentro da igreja, e a igreja de Jesus é um lugar onde nós precisamos praticar a nossa transformação, praticar a mudança de vida em nossos corações. E Jesus é o mestre por excelência, ele ensinou com autoridade espiritual. Ele ensinou como quem vive. Nós não podemos ensinar a ser discípulo, ensinador, se nós não vivemos aquilo que estamos anunciando. Ele ensinou a todos os dias, em todos os lugares. Não tinha, para Jesus não tinha dificuldade, os seus ensinamentos eram contínuos. Jesus ensinou a doutrina. Que doutrina ele ensinou? A que ele recebeu do Pai. E a doutrina que o discípulo deve ensinar, a doutrina dos discípulos, é a doutrina de Jesus. A doutrina de Jesus é a doutrina do Pai, que foi chamado de doutrina de Cristo. Esta é a nossa missão, esta é a nossa função, no que Marcos prega aqui nesse evangelho, objetivamente, já trazendo os primeiros rudimentos. Marcos já entra direto na pessoa de Jesus. Ele não vai lá para os rudimentos, para aquelas coisas iniciais. Não, ele vai para a preparação, porque ele se foi alguém que foi discipulado por Pedro, e vocês sabem que Pedro ele era muito incisivo naquilo que ele entendia e naquilo que ele praticava. E Pedro, depois do Pentecostes, foi um Pedro que procurou ensinar com grande firmeza a palavra de Deus. Então Marcos vai nos dando tudo isso, vai nos ensinando tudo isso. E o discípulo, ele tem que passar por essas etapas da vida, para depois ele entrar nas outras. Jesus aqui, ele começou ensinando. Ele começou aqui com parábolas. Parábola é ensinamento. Você, para entender uma parábola, você precisa entender, ler e compreender a parábola contada por Natã a Davi.
Ali é uma parábola. Natan conta uma história para Davi que causou a indignação dele. Então, o ensinamento de Jesus, que você como discípulo vai levar como preparativo para pregar o evangelho para aqueles que ainda não são tendo aceitado Jesus, é a parábola, é a palavra que você vai levar para que ele entenda que ele é um pecador, que ele faz parte daquele grupo que Paulo diz aos romanos, porque todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. E Jesus, nas 3 parábolas que ele conta neste capítulo, ele vai falar exatamente disso. Então, depois de ensinar, meus irmãos, depois de ensinar, o Evangelho é o Evangelho da cura e da libertação espiritual. Primeiro, Jesus curou o homem possesso de espírito imundo. A cura aqui Jesus vai dando na libertação espiritual. É você estar pronto para expulsar os demônios. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Em meu nome expulsarão os demônios. É a tarefa daquela relação espiritual, daquele entendimento espiritual. Trata-se de uma cura espiritual segundo Jesus. Ele fez isso com muita naturalidade. A segunda cura de Jesus é a sogra de Pedro, que estava acamada com febre na casa de Simão e de André. Trata-se de uma cura física. Então, Jesus também cura fisicamente, porque a continuação de Marcos é a seguinte, 16:15. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É a lição ensinada para Jesus. E esta cura, ela é em decorrência dessas, ao final do dia, a cidade inteira foi para a porta da casa de Pedro para ser curado. Porque quando souberam do que aconteceu, o milagre de Jesus foi notificado, tá? E as pessoas estavam doentes fisicamente e espiritualmente e vieram até onde estava Jesus, e ali Jesus efetua os milagres. Então, meu querido, você tem que entender que o Evangelho tem princípios. O Evangelho não é pegar no meio e achar que você pode sair por aí pondo as mãos e curando quando você não teve uma preparação, quando você não teve um entendimento. E o capítulo 1 de Marcos, ele termina com a cura de um homem leproso. Nos versos 40 ao 45, que apresenta-nos um princípio espiritual sobre a cura realizada por Jesus. Primeiro, ela é soberana na realização. Ele não cura os pedaços. Ele não cura por etapa. Ele cura imediatamente. Então, você vai entender uma coisa, que Jesus não é o chá que tomamos quando nos sentimos alguma indisposição.
Ele não é um analgésico que vai baixar a nossa temperatura imediatamente. Na cura da sogra de Pedro, que estava com febre, a cura foi imediata, a febre fugiu imediatamente diante da autoridade de Jesus. E é esta autoridade que eu preciso, é esta autoridade que você precisa entender que Jesus dá para aqueles que são seus discípulos, que querem seguir, andar segundo a sua palavra. Segunda coisa, toda cura de Jesus produz resultados. E o resultado é que o cidadão ali que foi curado de lepra, imediatamente. Mas tem algumas coisas, meus irmãos, que nós precisamos entender. Nós somos muito vaidosos. Nós somos muito egocentristas. Nós queremos que Deus nos use para que a fama venha para nós, para que nós passemos a ser pessoas admiradas. Mas note que Jesus, ele proibiu que se faça propaganda da cura recebida. Ele não deixava, ele falava para as pessoas não fazerem propaganda. Há muita gente hoje que vive da propaganda, das curas que Deus faz. O milagre não é seu, você não é ninguém, você não é nenhuma autoridade divina, você é um pecador que recebeu de Jesus o perdão dos pecados e até hoje Jesus continua perdoando teus pecados. Você continua precisando dele, então não se orgulhe em falar que a sua oração é mais ouvida do que a oração, não, porque a oração de todo que não é pecador, Deus ouve, Deus responde. O que precisa é nós acreditar. Por que Jesus cura? Ele cura por compaixão ao enfermo, sem lhe impor nenhuma condições prevíveis ou previstas. Não. Jesus não cura a pessoa para dizer, agora você tem que me seguir até a morte. Não. A questão de seguir a Jesus é uma autonomia sua. Você segue se você quiser. A cura, ele que dá por compaixão, porque ele é compassivo, ele é misericordioso, ele é bondoso, aleluia. Ele cura os incuráveis ou aqueles que ninguém pode ajudar. As doenças impossíveis de serem curadas pela medicina da sua época, Jesus curou. E as de hoje também, que são impossíveis de ser curadas pela medicina, Jesus cura. Então, querido, este é o Evangelho. Ele curava para demonstrar o seu poder messiânico, o seu poder daquele que traz boas novas, coisas novas para a vida da pessoa. E o Evangelho é o Evangelho da vida íntima com Deus. E é isso que Marcos coloca aqui, o verso 34 ao 39. Vida íntima com Deus é consequência da vida de alguém que se converteu verdadeiramente. É o segredo espiritual de uma evangelização frutífera. Está na oração secreta. É a oração secreta que você vai confessar a Deus as suas limitações, né? É através do seu exemplo. Jesus nos ensina 3 lições acerca da vida do pregador do Evangelho. O pregador precisa ter uma vida privada de oração com Deus. Ele precisa viver com Deus. Ele precisa também ter uma vida de oração diante do Senhor, pedindo
para o impedir de perder o foco da sua missão. Pregar a toda criatura, não escolher as pessoas para pregar, o mesmo direito que tem o que está no palácio, tem o que está na choupana, tem o que está na calçada, tem o que está no asilo, tem o que está na rua, tem o que está caído, tem o que está na droga, ele tem o mesmo direito. A vida de oração do pregador, ela o impulsionará a sair, a ir atrás das pessoas. Não é ficar esperando as pessoas ir atrás dele. Não, ele é pregador, é para sair. A ordem é ir pelo mundo, sair pelo mundo. A história das missões mundiais revela que todas as vezes que a igreja orou muito, ela saiu muito. Então a igreja que não está saindo é uma igreja que não ora, é uma igreja que não busca Deus, é um crente que não é crente de oração, é um pregador que só é pregador de púlpito. É isso que Marcos ensina aqui, é isso que Jesus ensina para você nesta palavra, nesta noite, meu querido. Eu quero agradecer a Deus, porque quando Ele me deu essa palavra, eu disse: Senhor, mas o Evangelho está tão batido, o Evangelho está tão notificado, o Evangelho está sendo pregado de qualquer jeito, tem gente que está até de brincadeira com o Evangelho. Você entra nas redes sociais, você vê pessoas brincando com o Evangelho, ela não sabe quem está na frente dela e começa a profetizar para pessoas bênção de Deus, bênção que Deus não deu. Você notou que as pessoas, para transmitirem bênção, elas têm que receber uma preparação de discipulado, de ensinamento com o Senhor Jesus, para depois então começar o ministério da pregação e da orientação de Deus, da palavra de Deus, saindo com convicção e com certeza, porque Deus operou na sua vida, porque Deus transformou a sua vida. Oh, isso é muito importante. Eu agradeço a Deus e eu quero orar, porque eu sei que tem muitos irmãos nossos passando por momentos angustiosos, por momentos de dificuldade, pessoas que estão hospitalizadas, com a situação grave diante dos olhos dos homens, e nós somos intercessores, nós somos aqueles que nos apresentamos diante de Deus para pedir a sua operação, e nós vamos orar por essas pessoas que estão nos hospitais, vamos orar pelas pessoas que elas estão acamadas em casa, vamos orar pelas pessoas que estão depressivas, pessoas desanimadas, pessoas sem vigor, pessoas sem força, pessoas que estão dando oportunidade a que Satanás anuncie para eles as inverdades, e eles estão dando crédito a isso. Nós vamos orar para que Deus o fortaleça, para que Deus o levante, para que Deus lhe dê condição de acreditar nas promessas do Senhor Jesus. E eu quero que você aí me ajude nesta oração. Você que está de pé diante de Deus, levante-se agora para anunciar também diante de Deus a necessidade das pessoas que você sabe que precisam de oração nesse instante. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu quero te agradecer nesta noite maravilhosa, que o Senhor me deu a oportunidade de focalizar no Evangelho de Marcos. Uma mensagem tão maravilhosa, uma mensagem tão instrutiva, Senhor. Oh Deus bendito, que vem me ensinar, que vem me alertar, que vem me despertar. Também a mim, Senhor, eu creio que há muitos dos teus filhos que estão aí me ouvindo, que estão ouvindo a tua palavra, que o Senhor tem colocado no coração deles também, Senhor, esse desígnio, esta necessidade, esta vontade de ser um pregador verdadeiro da palavra de Deus, de preparar o terreno para
anunciar o Evangelho, de pregar o Evangelho de transformação, de mudança de vida, o Evangelho que troca a vida das pessoas, que faz com que as pessoas abandonem o pecado, se arrependam do pecado, venham ao Salvador, recebam a salvação, a remissão do pecado, o perdão, e possam ter uma vida que anda com Deus, uma vida que anda ao lado de Deus, servindo a Deus, amando os irmãos, uma vida que está na igreja, que quer louvar o Senhor na igreja, que quer adorar o Senhor na igreja, que tem prazer de ir na tua casa, de se alegrar com os demais irmãos, de carregar a carga um dos outros. Ó Deus querido e Deus amado, o Senhor é o desperta teus filhos, porque a tua palavra diz: desperta tu que dorme, levanta-te de entre os mortos, e Cristo vai te esclarecer, Ele vai te dar um esclarecimento, Ele vai te dar orientação, Ele vai te dar a noção do que você tem que fazer. Senhor, eu peço nesse instante por aqueles meus irmãos que estão hospitalizados. Eu sei que alguns deles, Senhor, estão muito ruins, mas, Senhor, a saúde física o Senhor cura e fortalece a vida espiritual, porque fortalecido, Senhor, o teu gozo, o teu conforto, o teu Espírito vem, Senhor, e consola a pessoa, e dá-lhe força, e dá-lhe ânimo, e dá-lhe energia, para que ele possa, Senhor, superar todas as dificuldades. Querido Deus e Pai, fica com os teus filhos, deles uma noite de bênção e de vitória, uma noite de bênção e de graça. Abençoe a vida de cada um, aquele que estava em dúvida, Senhor, que a dúvida desapareça. A dúvida não é tua, Senhor, a dúvida é do adversário, aqueles que estavam acreditando nas mentiras de Satanás, que elas caiam por terra e eles acreditem na tua presença e no teu poder, que o Senhor é aquele que guarda, que o Senhor é aquele que protege. Deus de amor, guarde os teus filhos, as tuas filhas, as crianças, os velhos, ó Deus, proteja, guarde o nosso país, essa epidemia, Senhor, que não tem dado tranquilidade ao povo, Senhor, e também aos teus filhos. Tenha misericórdia, visita, dá-nos a confiança, a ousadia e a fé para crermos no poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Muito obrigado, meu Pai, muito obrigado, meu Deus, pela tua presença, para a glória do teu nome. Obrigado, Senhor. Senhor, fique com teus filhos, deles uma semana de bênção. Quero avisar que quinta-feira tem o culto online da Igreja Unida do Parque Sevilha, e também na sexta-feira nós temos a nossa live, e domingo que vem nós teremos o culto presencial com a celebração da Santa Ceia. Você que pode, você que pega transporte, você que tem saído na rua, você que tem condições, venha ceiar. Faz vários meses que você não participa da ceia, na comunhão no corpo de Cristo. Você tem ceiado onlinemente, tudo bem, a situação demonstra e demonstrava isso, mas para aqueles que podem, não deixe de ir tomar a ceia juntamente conosco. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Muito obrigado.